Hélène Dutrouillet, apelidada de A Flecha Humana, e Amélia Earhart, considerada a Rainha do Ar, foram duas mulheres recordistas e pioneiras na aviação no início do século XX. Ambas conquistaram inúmeros prêmios e fazem hoje parte da história da aviação mundial. Quer saber a história completa dessas duas aviadoras incríveis? Então continue assistindo esse vídeo, mas antes, prazer, meu nome é José Heitor e essa é mais uma Quarta Efêmera. Não se esqueça de comentar aqui se vocês já conheciam a história dessas duas mulheres. Deixem seu like, que é muito importante, se inscrevam no canal, que é muito importante também pro meu trabalho. E acompanhem minhas redes sociais, que lá também tem bastante coisa legal. E agora bora pro vídeo de hoje. Bom, a Hélène Dutrouillet nasceu no dia 10 de julho de 1877 na cidade de Tournai, na Bélgica. E quando ela era jovem, ela teve que abandonar a escola para conseguir se virar, para conseguir trabalhar. E nisso também ela viu o ciclismo como uma oportunidade para ela competir em competições que ela adorava. Ela tinha muito esse prazer de praticar esporte. E o irmão dela, o Eugène, já era um competidor de ciclismo. Ele já era bastante conhecido no norte da França e na Bélgica por conta dessas competições. E ela resolveu seguir a carreira do irmão e participar dessas competições de ciclismo. Em 1895 ela acabou participando dessas competições voltadas para as mulheres no ciclismo e ela ganhou recordes pelo tempo de prova, então ela era muito rápida, por isso também que a gente já vai ver que ela foi apelidada de A Flecha Humana. Então, em 1895 foi um dos primeiros campeonatos que ela participou com o ciclismo. Bom, a Hélène começou a participar de mais campeonatos e nisso ela foi ganhando uma notoriedade que muitas mulheres não tinham na época, então era muito novo para a época uma mulher estar participando de ciclismo e de competições. E nisso ela participou do campeonato de velocidade de pista em Austin em 1897 e foi aí que ela foi apelidada de A Flecha Humana, como eu falei para vocês. Bom, após inúmeros prêmios, a Hélène ganhou um prêmio super importante para a carreira dela e quem concedeu isso foi o rei Leopoldo II, o rei da Bélgica da época. E em 1898 ela acabou ganhando esse prêmio que se chamava a Cruz de Santo André e era extremamente importante para a carreira dela e para ela como mulher. Bom, após esse sucesso com o ciclismo, ela acabou indo viajar para outros países e um desses países foi a França. E em 1908 ela foi a primeira mulher convidada a pilotar um avião chamado Le Demoiselle, que foi criado pelo Santos Dumont. Então esse avião foi criado por ele e ela foi convidada a participar desse evento onde ela ia pilotar pela primeira vez. E nisso ela acabou ganhando esse amor pela aviação. Esse primeiro momento o avião acabou não decolando, teve alguns problemas técnicos com o avião, então não foi esse o primeiro avião que ela pilotou por conta do problema técnico, mas ela foi convidada para pilotar esse avião sim em 1908. Bom, então ela resolveu buscar um outro avião mais eficiente que pudesse fazer com que ela realizasse esse sonho. E foi no dia 9 de abril de 1910 que ela conseguiu fazer esse feito e voar pela primeira vez. O voo durou 20 minutos e foi na cidade de Mousson, na França. E esse avião foi construído pela empresa Sommer. A empresa Sommer era uma empresa super importante de aviações e de construir aviões, então ela meio que patrocinou essa viagem pra Hélène. E ela acabou realizando um outro voo com esse mesmo avião 10 dias depois, então ela ficou super feliz em estar pilotando um avião, resolveu pilotar de novo 10 dias depois, e nisso ela se tornou a primeira mulher a pilotar um avião com um passageiro do lado. Então isso é surreal, 1910, início do século XX, uma mulher estava conseguindo fazer esse feito e feliz de estar contando isso pra vocês. Eu tô muito empolgada pra fazer esse vídeo. Bom, existia uma licença para você conseguir voar na França e foi criada essa licença em 1909. Então, alguns homens já tinham essa licença na França e ela estudou numa escola francesa de aviação para conseguir essa licença, mas infelizmente o Aeroclube da França da época não concedeu essa licença. Eles falam que foi por questões administrativas, mas né, temos motivos que com certeza foi o machismo que tinha na época e tem até hoje. Mas naquela época era muito grande uma mulher ter uma licença para pilotar um avião, então ela acabou não recebendo essa licença no país da França. Bom, então ela acabou voltando para a Bélgica, o país de origem dela, e lá na época que ela voltou não era necessário essa licença, então foi lá
que ela continuou pilotando aviões, conquistando novos recordes para uma mulher pilotando um avião, e alguns recordes ela conseguiu bater na Bélgica durante esse tempo que ela ficou lá pilotando o avião. Então ela se tornou realmente uma lenda do universo dos aviões. Ela ficou muito conhecida por estar pilotando um avião e conquistando títulos e recordes novos. Depois de sucesso na Bélgica, ela acabou ganhando essa licença do próprio país da Bélgica em 29 de novembro de 1910. Não era necessário essa licença, mas eles acabaram concedendo para ela essa licença, e ela acabou se tornando a primeira mulher aviadora a ter essa licença para pilotar um avião no país. Depois de ter participado na Rússia do Encontro de Odessa e da Copa Gordon Bennett de Nova York, ela venceu a primeira Copa Feminina com um percurso de 60 km e 800 metros em 1 hora e 9 minutos. Ela se tornou a primeira mulher a ficar no ar por mais de 1 hora. Bom, durante o ano de 1911, ela ganhou alguns títulos e teve um título que foi muito importante para ela. 1911 foi um grande ano para a carreira dela. Ela acabou ganhando a Copa Rei de Florença, na Itália, e essa competição era super importante, tinha bastante visibilidade, e ela era a única mulher participante no meio de 13 homens, então ela era a única mulher e ela acabou ganhando a Copa. No dia 31 de dezembro de 1911, ela esteve na França, onde ganhou pela segunda vez a Copa Feminina, melhorando seus números da última Copa. Ela fez um voo de 254 km e 800 metros em 2 horas e 58 minutos. Bom, em 1912, a Hélène Doutrier se tornou a primeira mulher a pilotar um hidroavião. O hidroavião era um avião que estava sendo feitos testes se era possível esse avião ser pilotado, e ela foi a primeira mulher a pilotar um hidroavião. E com todos esses feitos que ela conseguiu fazer durante a carreira dela como piloto de avião, Hélène acabou sendo condecorada em 9 de janeiro de 1913 pelo governo francês com a Cruz de Cavaleiro da Legião da Honra do país. Bom, então vocês já estão sabendo que estamos falando de 1913, e em 1914 acontece o quê? A Primeira Guerra Mundial. Então em 1914 ela abandona sua carreira de pilota de avião por conta da guerra, e eles proibiram as mulheres de pilotarem aviões, então ela acabou abandonando a carreira dela de avião. E com a guerra ela se tornou uma motorista de ambulância que levava os feridos para os hospitais. Então nesse primeiro momento ela era uma motorista de ambulância, e depois foi concebida a ela a gestão das ambulâncias do Hospital de Messime. Além disso, no período da guerra, ela participou de viagens e palestras de propagandas nos Estados Unidos, e no fim da guerra ela foi responsável pelo Hospital Militar de Val-de-Grâce. Bom, após o fim da Primeira Guerra Mundial, ela tinha 41 anos e ela foi estudar jornalismo. Era uma vontade que ela tinha. Em 1922 ela acabou se casando com Pierre Mortier. Ele era um jornalista, escritor e deputado francês, e ela cuidava da parte administrativa, da parte em que os dois trabalhavam juntos como jornalistas. Ela cuidava da parte administrativa das redações que o Pierre Mortier fazia. Bom, aqui nessa foto a gente consegue ver a roupa dela, composta de saia calça ou aviatrice jupé, casaco justo abotoado, sobre o qual se diz que ela não usava corpete, e capacete de couro. Isso mostra que algumas pioneiras da velocidade criaram roupas especiais e não adaptaram o que usavam no dia a dia. Depois da guerra, macacões e jardineiras masculinos e calças compridas eram mais usados para a prática de esportes. Grande pioneira da aviação, infelizmente, Hélène Doutrier faleceu dia 26 de junho de 1961, aos 84 anos, na cidade de Paris, na França. E agora, bora contar um pouquinho a história da Amélia Earhart, que vai ser boa também, então fiquem ligadinhos que essa história tem muitos mistérios. Amélia Mary Earhart nasceu no dia 24 de julho de 1897 na cidade de Atchison, no estado de Kansas, nos Estados Unidos. Bom, após problemas financeiros e problemas com o álcool que o pai dela tinha, eles acabavam se mudando, a família dela acabava se mudando de lugar em lugar, de estado em estado, até que eles se fixaram em Chicago, onde a Amélia terminou o ensino médio. Bom, na época da Primeira Guerra Mundial ela era mais nova do que a Hélène Doutrier, e ela acabou largando a faculdade e indo trabalhar num hospital também, só que no Canadá. E foi lá no Canadá que ela conseguiu e descobriu essa paixão pela aviação. Ela teve contato com aviões e foi lá que ela teve essa primeira paixão ao ver um avião, ao ver as pessoas pilotando um avião. Bom, após o fim da Primeira Guerra Mundial, ela estudou um semestre na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos,
E por motivos e pedidos da família, por questões financeiras, ela acabou voltando para a Califórnia para estudar na Universidade do Sul da Califórnia. Com sua primeira viagem de aviação em 1920, ela percebeu a sua verdadeira paixão e começou a fazer aulas de voo com a aviadora Netta Snook. Com 25 anos, ela comprou um avião biplano chamado Kinner Esther e em 1922 ela acabou pilotando esse avião e ganhando um novo recorde, onde ela foi a primeira mulher a alcançar 14 mil pés. Bom, com os problemas financeiros da família, como eu falei pra vocês, ela acabou tendo que vender esse avião. E em 1924 os pais dela se divorciaram e ela acabou indo com a mãe dela para Massachusetts, onde ela trabalhou em Boston. E enquanto ela trabalhava, ela também seguia essa paixão pela aviação e estudar sobre isso, estudar como pilotar. Então ela conseguiu abranger essas duas coisas e continuou com essa vontade de ser aviadora. Durante esse tempo entre trabalhar e estudar, havia uma necessidade e uma procura de pessoas que queriam que uma mulher cruzasse o Oceano Atlântico dentro de um avião. E a Amélia se candidatou para isso. E em abril de 1928 ela foi aceita nesse voo. E muito se fala que ela foi aceita nesse voo pela semelhança que ela tinha com o piloto de avião Charles Lindbergh, que se tornou o primeiro homem a voar solo sem escalas através do Atlântico no ano anterior. Em 17 de junho de 1928, Earhart então partiu do Canadá como passageira a bordo de um avião pilotado por Wilmer Stutz e Louis Gordon. Depois de pousar em Buryport, no país de Gales, em 18 de junho, Amélia se tornou uma celebridade internacional, sendo considerada a rainha do ar. Depois de pousar então no país de Gales e concluindo essa missão que eles tinham, a Amélia acabou se tornando uma grande celebridade e ela foi apelidada de rainha do ar. Então a Helene tinha recebido o apelido da Flecha Humana e a Amélia recebeu o apelido de Rainha do Ar. E muito dessa publicidade veio a partir do George Putnam, que foi o mentor desse plano de levarem a Amélia para o céu e de fazer essa viagem cruzando o Oceano Atlântico. Esse cara, o George Putnam, acabou se casando com a Amélia, então eles acabaram se casando, mas ela continuou sua carreira com seu nome de solteira. E naquele mesmo ano, ela também pilotou um alto giro a uma altitude recorde de 18.415 pés, aproximadamente 5.613 metros. Amélia é considerada uma personagem super importante para a aviação dos Estados Unidos, principalmente por ela incentivar outras mulheres a quererem pilotar aviões, a quererem estudar sobre isso. Então ela abriu muitas portas para as mulheres conseguirem essa vontade e esse sonho de pilotar um avião. Ela também tem muito uma questão sobre o casamento dela. Ela sempre negou o sobrenome do marido dela. Ela não aceitava que chamavam ela de Senhora Putnam. E naquela época a própria imprensa, os jornais da época, para eles era uma obrigação chamar a mulher sobre o sobrenome do marido. Então ela sempre rejeitou isso, sempre falou: não, o meu nome é como solteira, Amélia Earhart. E nisso ela foi quebrando barreiras da sociedade daquela época. Então a gente tá falando de 1930 por aí. E ela falando isso só mostra o quão incrível ela era, e pensando sempre no poder das mulheres e incentivar as mulheres a construírem o que elas gostariam de construir. A popularidade de Amélia fez com que ela divulgasse e aprovasse uma série de produtos de cigarros a malas e criou a própria linha de roupas, a Active Living, vendida em 50 lojas, incluindo a Macy's de Nova York. E aqui nessa foto a gente consegue vê-la usando um trench coat de couro, calças culotte, botas com cadarços apertados e elmo que revelam a apropriação do vestuário masculino na época. Em 1932 ela fez essa viagem cruzando o Oceano Atlântico de novo, só que dessa vez sozinha. Então ela foi a primeira mulher a cruzar o Oceano Atlântico pilotando um avião sozinha. E não satisfeita, ela fez isso 2 vezes. Ela recebeu um prêmio por isso chamado Distinguished Flying Cross. E em 1933 foi a primeira mulher a voar da costa a costa dos Estados Unidos. Então do leste ao oeste ela conseguiu fazer esse feito sozinha e foi a primeira mulher a conseguir isso. Lembram que eu falei que a Amélia era uma grande defensora das mulheres pilotarem aviões e conseguirem fazer isso? Bom, em 1934, durante uma competição da empresa Bendix de aviões e pilotagem de aviões, ela ia abrir essa turnê, só que essa empresa baniu as mulheres de participarem dessa competição. Então ela
se negou aí nessa competição, se negou a participar da abertura e ela falou que não ia por conta disso. E também ela ajudou a criar uma organização chamada The 99s, onde era uma organização que ajudava jovens mulheres a estudarem e aprenderem a pilotar aviões. Inclusive ela foi a primeira presidente dessa organização e meio que construiu essa organização para que mais mulheres pudessem fazer isso. E essa organização existe até hoje. Essa organização está em muitos países ajudando meninas a conseguirem estudarem sobre pilotar avião. Agora eu vou contar pra vocês um dos maiores mistérios do século XX e a Amelia Earhart participa desse mistério. Então agora eu vou contar um pouquinho um caso misterioso. Eu amo casos misteriosos. Não conto aqui no canal, mas eu amo. E hoje deu pra colocar esse roteiro um pouquinho de casos misteriosos que eu amo também, que é o mistério do desaparecimento da Amelia Earhart. Às vésperas de completar 40 anos, a Amelia Earhart queria ser a primeira mulher a dar a volta ao mundo em um avião. Uma grande proeza para encerrar sua carreira. Então, em 1º de julho de 1937, a Amelia parte de Auckland, nos Estados Unidos, e vai em direção ao leste do mundo para conseguir esse feito. Ela ia parar em alguns pontos do mundo. E antes de embarcar nessa viagem, ela até falou que sentia que essa era a última oportunidade que ela poderia fazer essa viagem. Ela voou em um Lockheed 10E Electra bimotor, acompanhada do seu copiloto Fred Nauman. Cruzaram 5 continentes em 2 meses. A viagem incluiu paradas em Fortaleza e Natal, aqui no Brasil. Em 2 de julho, o Electra, o avião que ela estava pilotando, decolou de Lae, em Nova Guiné, com destino à ilha Howland, no Oceano Pacífico. E aí que entra a história do desaparecimento durante essa viagem de Lae, da Nova Guiné, para as ilhas Howland, no Oceano Pacífico. E dali, das ilhas Howland, eles seguiriam para os Estados Unidos para encerrar a sua jornada da volta ao mundo. E faltavam apenas 11 mil quilômetros dos 50 mil quilômetros totais da viagem que eles estavam fazendo ao redor do mundo. No dia da viagem, onde eles saíram de Nova Guiné, as previsões meteorológicas falaram para eles que o céu ia estar lindo, que ia estar super bom o tempo para eles conseguirem fazer essa viagem em segurança. Mas no fim não era isso que aconteceu, tinha muitas nuvens, estava nublado. Eles passaram por uma tempestade e 1000 quilômetros depois dessa partida da Nova Guiné, eles mandaram uma mensagem, um sinal, pro navio Itasca, um navio da guarda costeira norte-americana que estava atracado perto dessa ilha Holland, que seria o destino que eles tinham que chegar para fazer essa pousagem para ir para os outros destinos depois. E eles mandaram esse sinal para esse navio, falando que eles achavam que estavam perto do navio e que eles estavam com problemas e que estava faltando gasolina no avião. Então estava acabando a gasolina do avião, mas eles achavam que estavam perto desse navio, que estava ancorado perto da ilha Holland, que seria o destino próximo deles. Infelizmente, depois disso, o bimotor jamais foi encontrado. As buscas pela Amelia e pelo Fred começaram 1 hora depois daquela mensagem enviada e duram até hoje. Em 1939, o governo americano dá como encerrada essas dúvidas sobre o que aconteceu, se eles conseguiram sobreviver ou não. Eles declaram a morte da Amelia e do Fred em 1939, então, e esse é o posicionamento do governo americano até hoje. Mas muitas pessoas criaram teorias sobre esse caso e o que aconteceu com os dois. E agora eu vou contar pra vocês um pouquinho dessas teorias que também são muito importantes e relevantes, que tem bastante pistas sobre isso. Uma das teorias é de que a Amelia e o copiloto Fred se perderam no caminho. Embora eles disseram naquela mensagem que eles estavam perto da ilha Howland, eles teriam pousado a 640 quilômetros dali, na ilha Nikomaroro, pertencente à República de Kiribati. Ela é uma ilha de apenas 7 km², na época sem habitantes, isolada do mundo. E essa teoria ganha força principalmente nos anos 2007 a 2014, onde pesquisadores foram para essa ilha investigar se teria alguma ossada, algum DNA, alguma pista de um avião qualquer, um objeto. E eles encontraram 3 coisas que fizeram essa teoria ser mais forte. Entre as coisas encontradas há um fragmento de um painel de alumínio semelhante aos que eram usados em aviões da década de 1930. Um pote de creme para o rosto diz que a Amelia tinha sardas no rosto e ela usava cremes para cuidar dele. E a sola de uma botina da marca Cat Paw
tipo de calçado que aparece nos pés do aviador em várias fotografias da época. Bom, essa teoria ganhou força durante esses anos e em 2019 convidaram o mesmo pesquisador que encontrou os escombros do navio Titanic. Então, ele foi convidado para ir nessa ilha e aos redores dessa ilha, olhar para o mar, dentro do mar, para ver se tinha alguma coisa, algum resto. Tudo perto dessa ilha, mas infelizmente ele acabou não encontrando nada, então ele não achou nenhum vestígio novo que pudesse indicar que os dois pousaram nessa ilha. Bom, existem outras teorias que são um pouquinho mais absurdas, mas que existem. Uma delas é que eles foram capturados pelo governo japonês e foram mortos pelos japoneses. E outra teoria diz que eles foram espiões do governo Roosevelt dos Estados Unidos e que depois desse acidente, que todo mundo achou que foi um acidente, eles escaparam e viveram normalmente uma vida com nomes diferentes, completamente diferentes, e que eles eram os espiões dos Estados Unidos. Mas isso são apenas teorias que são mais bobinhas em relação a essa teoria que eu falei sobre a ilha Nikumaroro. Infelizmente não tem nenhuma outra notícia sobre eles, é um caso que é um mistério até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com os dois. Hoje, mesmo que eles tenham sobrevivido, não estão mais vivos pela idade dos dois. E é assim que eu quero encerrar esse vídeo de hoje, mostrar pra vocês duas histórias dessas aviadoras que mudaram, querendo ou não, a moda também, com as suas roupas e suas personalidades de buscar isso, de buscar serem pilotas de avião naquela época. E eu encerro esse vídeo dessa forma, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei tê-lo escrito e feito o roteiro. Comentem aqui embaixo se vocês já conheciam essas histórias. Deixem seu like, que é muito importante. Se você continuar até aqui assistindo esse vídeo, se inscreva no canal, acompanhe minhas redes sociais. E muito obrigado por mais essa quarta efêmera. Um beijo e até semana que vem.